Capítulo 2: Ansiedade, excesso de futuro. Alguns dizem que ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado e estresse é excesso de presente. Agora, imagine alguém que tem excesso de tudo isso. Laura era essa pessoa. Quando ela estava com apenas 5 anos de idade, o pai abandonou a família em troca de uma mulher bem mais nova que sua mãe. Ele foi embora e nunca mais voltou. A mãe de Laura teve que trabalhar duro para sustentá-la e manter a casa. Como não tinha a quem recorrer, deixava a menina em uma creche enquanto se desdobrava nos 2 empregos que tinha conseguido a muito custo. Laura sempre ouvia a mãe reclamar da falta de dinheiro. Por isso, passou a ter medo do futuro. Temia que a mãe fosse embora como o pai havia feito. Receava perder a casa, o quarto, a vida. Ela não conseguia ficar tranquila. Vivia com a sensação de que um desastre estava prestes a acontecer. Simplesmente não conseguia controlar os pensamentos negativos. 2 anos de uma rotina pesada acabaram cobrando um alto preço. A mãe de Laura adoeceu gravemente, vindo a falecer poucos meses depois. A menina se viu abandonada mais uma vez e uma insegurança profunda inundou sua vida. Adotada por uma tia distante, Laura cresceu sem o aconchego da mãe nem a proteção do pai. Tinha medo de tudo. Pensar no futuro fazia seu coração palpitar. Assim como Laura, a pessoa ansiosa sofre de um sentimento de total apreensão e preocupação, que altera bastante a normalidade de sua vida. As preocupações mais frequentes são as relações interpessoais, o trabalho, as finanças, a saúde e o futuro em geral. Muitas vezes experimenta-se ansiedade generalizada quando não existe um motivo real para ela. Esse estado foge do controle da pessoa afetada e a tendência é diminuir sua capacidade de vencer. A ansiedade pode surgir sem manifestações fisiológicas aparentes ou com evidências no organismo até chegar à síndrome do pânico. A ansiedade e a depressão são os problemas de saúde mental mais comuns e crescentes. Nos grandes centros urbanos, 1 de cada 3 pessoas sofre de ansiedade. Infelizmente, as condições da vida atual parecem favorecer esses problemas, que trazem muito sofrimento aos portadores dessas doenças, assim como a seus familiares. Existe algum jeito de prevenir a ansiedade? Como prevenir e superar a ansiedade? Com frequência, os sintomas dos transtornos de ansiedade não se manifestam até que uma situação estressante desencadeie a crise. A boa notícia é que existem atividades preventivas de fácil execução que podem evitar o surgimento da ansiedade, além de acalmar os sintomas quando eles aparecem. Fale sobre seus problemas. Procure conviver com pessoas em estreita relação de amizade, com as quais você possa compartilhar amplamente suas experiências. Os que estão sempre isolados correm maior risco de sofrer com ansiedade. Se esse for seu caso, mantenha um bom relacionamento com algum familiar ou amigo que possa suprir sua necessidade de companhia. Pratique o relaxamento. Atenção acompanha todas as formas de ansiedade e é indispensável saber como conseguir relaxar de maneira sistemática e habitual. Vamos falar mais sobre isso depois. Use a respiração como meio de evitar a tensão. É surpreendente como alguns exercícios simples de respiração pausada, profunda, do ventre até o tórax, podem proporcionar calma diante de uma situação de ansiedade ou angústia, evitando complicações. Alimente-se adequadamente. Pesquisas mostram que evitar a hipoglicemia
e se alimentar de proteínas no desjejum são atitudes que mantêm o equilíbrio bioquímico do organismo e previnem os pensamentos ansiosos. Portanto, coma alimentos saudáveis e comece o dia com um bom desjejum. Leite de soja, pão integral e frutas frescas, por exemplo. Procure grupos de ajuda. São grupos de pessoas com problemas semelhantes. Em muitas cidades há grupos de terapia organizados. Neste contexto, você aprenderá muito com a experiência dos outros e eles poderão compreender muito bem suas dificuldades. Pesquisas clínicas nos levam à conclusão de que as técnicas de maior êxito no tratamento da ansiedade são fundamentadas na psicologia cognitivo-comportamental. Leia algumas delas a seguir. Parada do pensamento. É comprovadamente eficaz, especialmente em assuntos que provocam ansiedade. Se, por exemplo, o motivo da ansiedade for o medo de contrair uma doença fatal, identifique os pensamentos relacionados a esse temor. Digamos, a doença de um familiar, ou qualquer ideia que dê início a uma cadeia de preocupações que acabem ocasionando ansiedade. No primeiro indício de aproximação desse pensamento, diga não e pense em outra coisa ou realize uma atividade que possa distrair a mente. Desensibilidade sistemática. Consiste em aprender as técnicas de relaxamento até poder enfrentar a ansiedade em estado relativamente tranquilo. Essa tarefa começa com um pensamento, continua com uma advertência da situação de ansiedade e, finalmente, combate a ansiedade real. Em outras palavras, a ideia é repensar o problema em outro momento, até encarar a situação real. A possibilidade de êxito é muito grande e o procedimento é rápido, mas requer apoio de um psicólogo. Essas técnicas podem ser eficientes, mas não deixam de ser superficiais. Muitas vezes os problemas de ansiedade podem ter raízes profundas, como no caso de Laura. Nessas circunstâncias, é preciso combater a causa do problema, não apenas os sintomas. Tipos de ansiedade e seus sintomas. Ansiedade generalizada. Pode apresentar 3 ou mais dos sintomas abaixo, na maioria dos dias nos últimos 6 meses. Sensação de inquietação ou nervosismo, fadiga, dificuldade para se concentrar, irritabilidade, tensão muscular, alterações do sono. Ansiedade com crise de pânico. Pode apresentar 4 ou mais dos sintomas abaixo. Devem ser desenvolvidos abruptamente e alcançar um pico em 10 minutos. Palpitações ou ritmo cardíaco acelerado, sudorese, respiração ofegante, tremores ou abalos, calafrios ou ondas de calor, sensação de asfixia, sensação de pavor, dor ou desconforto torácico, enjoos ou desconforto abdominal, sensação de tontura, boca seca, medo de perder o controle ou de enlouquecer, medo de morrer, sensação de formigamento. Causas profundas da ansiedade. Sabe-se por experiência que a insegurança e a sensação de fracasso são causas profundas de ansiedade. Laura procurava ser bem-sucedida em tudo o que fazia, justamente porque se sentia insegura e fracassada. Também é comum encontrar o sentimento de culpa como responsável final dessas manifestações. Daí a importância do perdão, tanto para nós como para os que precisamos perdoar. A insegurança pessoal e a sensação de fracasso têm que ver com a baixa autoestima. Quanto à pessoa com sentimento de culpa, é importante examinar o passado e procurar receber o perdão das pessoas ofendidas, ou melhor, modificar completamente a própria conduta, se essa foi a causa da inquietação.
O Espírito Santo, nosso Consolador, ajuda muito nesse processo. São João 14, versículos 16 e o versículo 26. A pessoa que aceita Deus como fonte de perdão recebe amplo benefício por meio da oração. Trata-se de uma experiência reconciliadora que nos ajuda a esquecer inteiramente o passado e nos oferece um novo começo. O ponto da virada. A pequena órfã Laura cresceu. Foi no tempo do ensino médio que sua vida teve uma reviravolta. A tia que a criou não acreditava em Deus e havia ensinado para a sobrinha que o universo e a vida tinham simplesmente surgido há bilhões de anos. Para Laura, os seres humanos eram resultado de um acidente cósmico, vindo à existência por uma conjunção de fatores, por pura sorte. É claro que essas ideias contribuíam para tornar a vida dela ainda mais sentido. Quando adolescente, Laura gostava de caminhar em uma praia perto de sua casa. Frequentemente ela andava até o sol se pôr e se deitava na areia para ver as estrelas aparecerem no céu. A menina era inteligente e conhecia alguma coisa de astronomia e cosmologia. Na falta de amigos, os livros muitas vezes lhe serviam de companhia. Sabia que a existência do universo depende de leis finamente ajustadas, de parâmetros muito precisos, sem os quais toda a realidade à sua volta se desintegraria. Olhar para o céu estrelado levava sua mente à estranha conclusão de que, se existe um mecanismo, um relógio, tem que existir um relojoeiro. Mas se o relojoeiro não existe, se não há algo ou alguém que tenha criado tudo e que administre tudo acima de todos, que sentido teria sua vida? Que esperança haveria para o próprio universo? Laura tinha consciência da total falta de futuro para a vida, segundo a visão naturalista. Ela sabia que se a Terra não fosse destruída por uma tempestade solar ou os humanos não acabassem por se extinguirem em uma guerra insana, no fim das contas, ou o universo entraria em colapso, sendo esmagado sobre si mesmo, ou se expandiria indefinidamente, consumindo toda a energia, sendo incapaz de manter qualquer ser vivo. Viver seria uma ilusão? A maioria das pessoas evita pensar nisso justamente porque não quer viver de ilusão. Contudo, acabam fazendo justamente o que querem evitar. Vivem de ilusões, de prazeres momentâneos, de conquistas passageiras, de sonhos artificiais inventados pela indústria do cinema, dos jogos, do entretenimento. É melhor ignorar a realidade fria, enquanto se vive uma realidade ilusória consentida. Se para ser feliz ela precisava entrar nesse jogo, nessa caverna, era o que ela faria. Lutaria para ser bem-sucedida e independente. O abandono e a morte não a afetariam, pois não viveria para ninguém. Seria uma boa profissional, ganharia seu dinheiro e depois, bem depois chegaria seu fim. Ponto final. Laura progrediu financeiramente e academicamente, como havia planejado. Concluiu curso superior, mestrado, conseguiu um bom emprego, subiu na hierarquia da empresa e conquistou um cargo invejável. Mas a ansiedade não desapareceu. Lá no fundo da sua mente ainda havia um clamor por um sentido para viver. Sem se dar conta disso, Laura acabava transferindo para seus liderados toda a sua ansiedade, seu estresse e suas frustrações. Ela era extremamente exigente e, às vezes, até injusta. O ponto da virada na vida de Laura ocorreu quando ela conheceu uma colega na empresa que lhe pareceu diferente de todas as demais pessoas que trabalhavam ali. Ela era calma, alegre, confiante e sempre tinha uma palavra de ânimo. Laura ficava intrigada com a fonte de esperança que parecia jorrar daquela moça.
As duas se tornaram amigas. Conversando com ela, Laura descobriu que o cristianismo é uma religião coerente e que a Bíblia é um livro confiável, cujo pano de fundo histórico é confirmado por dezenas e dezenas de achados arqueológicos. Laura descobriu que a crença criacionista, segundo a qual Deus criou o universo e a vida, não se trata de uma história infantil. Há argumentos filosóficos e científicos consistentes que desafiam seriamente a visão naturalista ateia na qual ela havia crido até ali. Vários textos bíblicos garantem que Deus existe e mantém a vida de todas as suas criaturas. Foi uma descoberta muito especial para Laura, a de que ela não se tratava de um acidente cósmico, existindo por meio acaso. Não, ela havia sido planejada. A vida dela finalmente tinha um propósito. Ela estava descobrindo de onde tinha vindo, por que existia e para onde iria. Mas houve uma descoberta ainda mais libertadora para a jovem Laura. Lendo alguns livros, ela se deu conta de que intelectuais como Sigmund Freud e C.S. Lewis haviam tido problemas com os pais na infância e que essa relação ruim terminou por contaminar a visão deles a respeito de Deus. O resultado foi que ambos se tornaram ateus. Lewis, a certa altura da vida, passou pela experiência da conversão, que causou uma verdadeira revolução interior, mudança do coração, dos pensamentos e dos sentimentos. Lewis superou o passado e perdoou o pai. Freud, quanto se sabia, nunca passou por uma experiência desse tipo. Continuou ateu, embora a ideia de Deus sempre o incomodasse. Laura se viu nesses dois personagens e em tantas outras pessoas que atribuíam a Deus qualidades e defeitos dos pais. Para Laura, Deus a tinha abandonado havia muito tempo. Mas essa percepção não correspondia à realidade. Quem a tinha abandonado fora o pai, de carne e osso. O Pai do céu sempre estivera ao lado dela e ela apenas não havia percebido isso. Essa é uma realidade que se aplica também a você. Não importa o mal que lhe tenham feito na infância, se sofreu abuso de uma pessoa próxima ou foi assediado por alguém. Deus não é essa pessoa. Deus nunca vai nos prejudicar. Ele é o Pai de amor, só quer o nosso bem eterno. Laura finalmente tinha descoberto que Deus existe, a amava e estava ao lado dela. Saber disso tirou de suas costas um peso acumulado havia muitos anos. Ela ainda descobriria muitas coisas importantes que ajustariam seu foco e a colocariam no caminho da restauração. Naquele momento, porém, o Espírito Santo de Deus estava plantando em seu coração uma semente. Duas ideias que não lhe saíam da cabeça. Ela precisava perdoar pessoalmente o pai e dar outro tratamento às pessoas com quem convivia e a quem liderava no trabalho. A terapia divina estava surgindo efeito na vida dela. Terapia divina. Laura era a ansiedade em pessoa. O temor, o abandono e a insegurança vividos no passado ajudam a entender por que ela era assim. A ansiedade sobrevém por medo do futuro. Ninguém sabe o que acontecerá amanhã. Somente Deus conhece o futuro. Isso tem levado muitas pessoas a colocar sua fé e confiança no Todo-Poderoso, que ama e protege aqueles que o aceitam. O tratamento divino tem 3 aspectos. Individual. A pessoa precisa exercer influência sobre sua vida interior, refletindo sobre o fato de que a vida não se resume a nascer, viver e morrer. Essa reflexão abre espaço para uma perspectiva que vai além do aqui e agora. Ela inclui a compreensão do destino da família humana e especialmente do plano de Deus
para a salvação eterna, como é explicado na Bíblia. Isso também ajuda a pessoa a adquirir uma perspectiva de longo prazo, que lhe dá confiança na vitória do bem sobre o mal. Como medida de auxílio imediato, a terapia divina se utiliza da reflexão em versículos bíblicos claros e cheios de força, como por exemplo: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Salmos 91, versículo 7. Social. Não é somente pela adoração em comunidade e pelas palavras de outras pessoas que Deus pode intervir. Ele também faz isso pelo exemplo e pela atitude que essas pessoas demonstram. O Espírito Santo pode usar essas pessoas para fazer sua terapia. Finalmente, seria bom dizer que Deus também pode usar profissionais qualificados, capazes de utilizar técnicas e estratégias que podem ser abençoadas por Deus para que surtam efeito. Divino. O aspecto divino abrange o relacionamento pessoal entre o ser humano e Deus. Encontra seu maior apoio na oração. A oração, mais que a repetição de frases, consiste em falar com Deus como um amigo e conselheiro. É falar dos temores, ansiedades, dúvidas e problemas, como também agradecer ao Criador as coisas boas da vida. A oração sincera tem ajudado muitos a crescer na fé, o que é incompatível com a ansiedade e a incerteza. Fé, na realidade, significa confiança em Deus. Quanto mais conhecemos a Deus por meio da oração e do estudo da Bíblia, mais desenvolvemos essa confiança e mais nossa fé se fortalece. Segurança quanto ao futuro. Uma das grandes dúvidas de Laura em sua adolescência, quando olhava para o céu deitada na areia da praia, tinha que ver com o futuro. Os livros científicos que havia lido, ainda que fossem úteis em alguns aspectos, não traziam esperança alguma de futuro, como vimos. De uma maneira ou de outra, o universo um dia chegaria ao fim. Para uma pessoa ansiosa, dizer que o amanhã terminará em nada oferece tanto consolo quanto dizer a um depressivo que é possível escapar de um buraco negro. Laura avaliou suas descobertas recentes. Havia sérias razões para ela acreditar que Deus existe e que a ama, independentemente de quem ela fosse ou do que tivesse acontecido com ela no passado. Deus se revelou de modo especial na Bíblia Sagrada, e há muitas boas razões para crer que este livro singular é realmente confiável. Uma delas é justamente o que esse livro diz sobre o futuro. Em conversas e estudos com sua colega de trabalho, Laura descobriu que a Bíblia contém mais de 2.500 referências a um evento futuro maravilhoso, a volta de Cristo. Na verdade, o próprio Jesus prometeu: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. São João 14, versículo de 1 ao 3. No momento em que Jesus voltava para o céu, depois de ter passado 3 décadas aqui na terra, morrido na cruz e ressuscitado, 2 anjos foram encarregados de consolar os discípulos. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Atos 1:11. De que forma? Pessoalmente, visivelmente, entre as nuvens e rodeado de anjos. Será o evento mais espetacular da história. Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá Jesus, quer a pessoa creia ou não. Laura compreendeu que não seria inteligente da parte dela desprezar as várias profecias relacionadas à volta de Jesus e cumpridas à risca.
ela se convenceu da promessa de que ele virá. Na verdade, a Bíblia nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito 2, versículos 12 e versículo 13. Outro assunto que deixou Laura aliviada foi a questão do chamado inferno eterno. Em seu livro Vida para Sempre, Robert Louis Odom compara. Suponha, por exemplo, que o juiz de sua comarca sentenciasse um homem declarado culpado de assassinato a ser torturado continuamente, dia e noite, com água escaldante e ferros em brasa, a fim de mantê-lo sofrendo constantemente a mais torturante dor. O que os meios de comunicação teriam a dizer sobre isso? Qual seria a reação das pessoas em geral para com esse tipo de punição? Faria sentido dizer que nosso Criador, que é um Deus de justiça e amor, poderia ser um monstro de crueldade pior do que o mencionado? O dogma do tormento eterno apenas depõe contra o caráter justo e amoroso de Deus. A Bíblia afirma que, após o julgamento final, os ímpios serão consumidos, Apocalipse 20, versículo 8 e 9, e se tornarão cinzas, Malaquias 4, versículo de 1 a 3, por escolha própria como resultado de sua rebeldia. Então, como entender a expressão fogo eterno? Odom explica. Não é o sofrimento que será eterno, e sim o fogo que Deus usou para destruí-los que será eterno em seu efeito. Ele quer dizer, através da expressão inextinguível, Lucas 3,17, que é um fogo que nenhum ser humano pode extinguir ou apagar. Um bom exemplo de punição é o que sucedeu a Sodoma e Gomorra. Elas foram destruídas por um fogo eterno, Judas 7. Essas cidades não estão queimando hoje em dia, foram extintas. Laura ficou muito feliz em compreender isso. Essa era outra barreira entre ela e o Deus que não conhecia. Quando pensava no mito do inferno de fogo eterno, ela não conseguia imaginar um pai de amor. Era contraditório e ilógico, mas a Bíblia nada tem que ver com esse mito. O futuro que ela apresenta para os remidos é em um lugar e tempo em que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Apocalipse 21, 4. Para vencer a ansiedade, o acompanhamento profissional fez muito bem para Laura, mas seu recém-adquirido conhecimento do Deus da Bíblia e da esperança da volta de Jesus foi determinante para a paz que passou a reinar em sua vida. A partir de então, ela não teve mais medo do futuro, pois entendeu que Deus cuida e sempre cuidará dela, como um bom pai que nunca abandona seus filhos. Ansiolíticos bíblicos. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deuteronômio 31, versículo 8. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmos 94, versículo 19. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41, versículo 10. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4, versículo 6. Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber,
nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Mateus 6, 25 e 26. Fim do capítulo 2. Cibele Brunelli. Este áudio é uma produção do Máxina.